Um mar de um azul profundíssimo, ondulando sem fim até o horizonte como um véu de seda agitado pela brisa. Como se Poseidon tivesse enganado Zeus e todos os deuses do Olimpo, o mar agora se tornou o próprio símbolo da Grécia. O mar, com suas centenas de ilhas. Consideradas as mais belas das ilhas gregas, as Cíclades, terra de mito e lenda, também representam 5.000 anos de história. Situadas no coração do Mar Egeu, essas ilhas foram um ponto de encontro para todos os movimentos de civilização que forjaram a Grécia e o mundo mediterrâneo. As Cíclades desenvolveram sua própria civilização já no 3º milênio antes de Cristo. Depois, por volta de 1800 a.C., ocorreu a invasão dos aqueus. Isso marcou o ponto de partida da antiguidade grega, que culminou com o Império de Alexandre, o Grande. No século III a.C., as Cíclades, assim como todo o Mediterrâneo, estavam sob o domínio do Império Romano. Mas com as invasões bárbaras, o Império foi enfraquecido e depois se desfez, dando origem em 330 d.C. ao Império Bizantino, com Constantinopla como sua capital. As Cíclades, que foram possessão veneziana durante a Idade Média, passaram então para o controle do Império Otomano até o início do século XX. Pireu é o porto de Atenas desde o século V a.C. Galéis, galeaças, naus, caravelas, galeões e escunas, ao longo dos séculos, todos esses navios, ostentando as cores dos sucessivos ocupantes da Grécia, atracaram aqui. Agora, em vez disso, há fileiras e mais fileiras de barcos muito mais pacíficos. Ferris, barcos rápidos futuristas, navios de cruzeiro, hidroaviões. Para todas as ilhas sem aeroportos, esses barcos são as linhas de vida que as mantêm conectadas a Atenas e ao continente. Durante o verão, os barcos ficam lotados de turistas. O destino favorito deles, as Cíclades. Como essas ilhas, que conseguiram preservar sua identidade apesar das provações e tribulações da história, vão resistir a essa nova espécie que se multiplica? Esses invasores dos tempos modernos? Antes de seguir para as Cíclades, vamos dar uma passada em Atenas. A capital grega está passando por mudanças consideráveis. Hoje é uma cidade moderna, orgulhosa de seu status europeu. Mas o passado nunca está longe. Atenas ainda vive à sombra da poderosa cidade que foi no século V a.C., e 2.500 anos depois, o Partênon continua sendo um símbolo brilhante daquela era de ouro de Péricles. A influência cultural de Atenas foi, é claro, reforçada por sua dominação militar. Os estrategistas militares sabiam que, para reforçar e expandir a supremacia de Atenas, era preciso controlar as ilhas do Mar Egeu, especialmente as Cíclades. Isso levou à fundação da Liga de Delos. Os atenienses, quando criaram, estabeleceram a Era de Ouro e esse grande império, digamos assim, por medo da invasão persa, tentaram criar a Liga Junica para receber contribuições de aliados em navios e dinheiro.
Assim, as Cíclades, naquela época, foram obrigadas a ser aliadas dos atenienses, contribuindo com 460 talentos por ano ou 100 navios. Então, nesse caso, o chefe a liderança da Liga, que era Atenas, estaria sempre pronta para lutar ou para se defender. A localização das ilhas Cíclades, as chamadas Kyklades em grego, é como uma ponte que conecta 3 continentes, Europa, Ásia e África. Isso significa que sempre foi um ponto de parada para as frotas que vinham do leste para o oeste e vice-versa. Longe da agitação do porto principal, a Marina Zé abriga os barcos de lazer. O Panorama, um elegante veleiro de 3 mastros, parte para Cíclades toda semana. Enquanto a maioria dos grandes navios de cruzeiro vai direto para Mykonos ou Santorini, as estrelas das Cíclades, o Panorama prefere seguir um caminho mais cênico e parar em algumas das ilhas menos conhecidas do arquipélago. É o primeiro. Todos nós temos feito isso. Tudo é apenas uma questão de tempo. Obrigado. Você precisa subir a colina para isso. Há muitos navios subindo para o porto principal de Pireu e descendo, saindo de Pireu. Partes dos navios cargueiros. Isso significa que eles têm que manter uma rota. Então há separações aqui. Antes de seguirmos para Cíclades, vamos passar por Egina, uma ilha no Golfo Sarônico. Um centro comercial dinâmico na antiguidade e a primeira cidade a cunhar suas próprias moedas, começando no século VII a.C. Egina agora é uma ilha tranquila. A apenas 1h30 de Pireu, de balsa. Egina se tornou uma espécie de subúrbio para atenienses abastados que buscam fugir do barulho e da poluição da capital. É uma certa ironia da história quando se pensa que, por alguns meses, Egina foi a primeira capital da Grécia que havia sido parcialmente libertada do domínio otomano em 1828. É um pouco de pão.
Na Grécia Antiga, quando cada cidade era um estado independente, as relações entre Egina e Atenas eram frequentemente hostis. Mas quando havia uma ameaça externa, as duas cidades se tornavam aliadas. Por exemplo, os cidadãos de Egina, que eram famosos como marinheiros, desempenharam um papel fundamental na derrota da frota persa na famosa Batalha de Salamina em 480 a.C. Estou colocando isso aqui. Para as crianças. Pronto, aí está, obrigado. Nectarios, como todos os habitantes de Egina, ama sua ilha. Ele tem orgulho do papel que ela desempenhou na história da Grécia. Mas o que ele mais gosta são as ruas estreitas da cidade antiga e o clima do mercado de peixes. Ok, muito obrigado mesmo. Torhelter Magazine, eu realmente amo este lugar. É bonito, é acolhedor e, acima de tudo, esta taverna realmente manteve-se autêntica, tradicional. É um lugar onde você sente o verdadeiro caráter, a essência profunda do povo de Egina. Linhe então Erco de Mono como Etpicaut. Aqui você encontra não só artistas intelectuais, mas também pessoas do dia a dia, por trabalhadores, pescadores, até o açougueiro vem aqui. Todos os vizinhos, até as pessoas que vêm trabalhar aqui no bairro, como os lojistas, todos vêm aqui para comer. Além de uma torre fortificada que data da ocupação veneziana, a cidade não possui vestígios do período bizantino. Durante toda a Idade Média, Egina, assim como todas as outras ilhas do Mar Egeu, foi saqueada repetidas vezes pelos sarracenos e, mais tarde, pelos piratas da Barbária. Para escapar desses ataques mortais, os habitantes de Colonna, na costa, decidiram transferir sua cidade para o interior, buscando a proteção das montanhas. A nova cidade de Paleuchora foi fundada em 896. Ruas sinuosas, casas quadradas, uma boa quantidade de igrejas e capelas. Paleuchora era uma magnífica cidade bizantina.
Por quase 1000 anos, Paleuchora foi a cidade mais importante de Egina. Apesar de sua localização, ainda assim era atacada por piratas de tempos em tempos. O ataque mais sangrento foi em 1537, quando Barbarossa atacou a ilha e levou quase 6.000 prisioneiros, mulheres e crianças que foram enviadas para o Oriente como escravas. Deixamos Egina para trás e o panorama segue para o leste, em direção às Cíclades. Após mudarmos de rumo, pegamos um vento favorável e o panorama, com suas velas enfunadas, corta a água em direção a Delos, nosso próximo porto de escala. Na manhã seguinte, percebemos que o mundo assumiu uma cor diferente. O mar passou de azul para cinza. O sol brilhante de ontem desapareceu atrás de um céu carregado que mantém o contorno da ilha sagrada escondido até o último instante. Delos foi habitada desde o 2º milênio da nossa era, ou seja, na época micênica. Por volta de 800 a.C., surgiu a lenda de que Delos era o local de nascimento de Apolo, e a ilha se tornou sagrada. Assim, junto com Delfos, Delos foi um dos centros religiosos mais importantes da Grécia Antiga. Situada no coração das Cíclades, que ficavam em uma rota marítima movimentada durante toda a antiguidade, Delos estava destinada à grandeza. O grande santuário helênico da ilha tornou-se um local de adoração, não apenas para o culto de Apolo, mas, o que é bastante raro, para a grande maioria dos deuses gregos também. Mas o que deu a Delos um lugar especial nas páginas da história foi o fato de que, na Grécia Antiga, essa ilha sagrada abrigava uma série de divindades importadas dos 4 cantos do mundo antigo. Elas coabitavam e deram origem a misturas ecléticas bastante surpreendentes. E como megalos a ritmos senam pueblo do Shemestadilo. Muitos estrangeiros já vinham a Delos há séculos, mas foi especialmente a partir do século II a.C. que esse fenômeno se intensificou, principalmente após a vitória dos romanos sobre os macedônios em 168 a.C. Superipu artisaniatropia nairju de Sartontonisi.
milhares de romanos chegaram do oeste. Um pote a descer Europod. E, ao mesmo tempo, muitos viajantes de diferentes origens vinham do leste e egípcios, sírios, fenícios, mas também habitantes da Palestina e da Judéia. Onicioliem da antropopia gatastática. Todos esses viajantes vinham de mundos muito diferentes e, ao chegarem aqui, traziam consigo seus costumes e seus deuses. Minha vietni. De certa forma, eles inventaram uma espécie de local de culto universal, e laços comerciais acabaram sendo estabelecidos entre todos esses mundos que se encontraram aqui. Assim, a ilha de Delos tornou-se um centro de intercâmbio onde mercadorias do Oriente transitavam a caminho do Ocidente e vice-versa. Velocidade aqui, estudo aqui. Uma das características do sítio de Delos são essas casas decoradas com mosaicos. Os mosaicos de Pompeia provavelmente foram uma continuação dos mosaicos de Delos. Essas casas eram, claro, habitadas por ricos comerciantes, mas também havia pessoas pobres vivendo em Delos. Não havia distinção, nem guetos. Os ricos viviam lado a lado com os pobres, e discriminação. E as casas, claro. Os habitantes mais ricos tinham casas construídas ao redor de um pátio com colunatas, e era bem no centro da colunata que se encontravam os mosaicos mais refinados. Eu cito de macio Polamegalo. Como a ilha é árida, havia um problema de água, então, embaixo dos mosaicos, eles cavavam grandes cisternas onde armazenavam a água da chuva coletada durante o inverno, graças a um sistema de calhas no telhado. A água da chuva descia dali e caía de alguma forma. Esse sistema de captação de água era realmente impressionante. O jogo está na popa. Você. Apesar da beleza de suas casas, Delos é apenas uma cidade pequena, e não pode se comparar ao esplendor das cidades do Peloponeso ou da Ásia Menor. Ela deve sua riqueza, primeiramente, à presença do santuário, e em segundo lugar ao seu papel como escala e centro comercial na rota do incenso e das especiarias. No final do primeiro século depois de Cristo, quando os comerciantes romanos e sírios já não precisavam mais desse ponto de apoio no meio do mar Egeu, a cidade e o santuário, ligados pelo mesmo destino, foram gradualmente esquecidos. Continuamos nossa viagem rumo ao coração do mar Egeu. Mais uma vez, o panorama muda de direção, agora para sul-sudoeste, em direção à ilha de Milos. Sol finalmente reapareceu e, após algumas horas de navegação, estamos nos aproximando de Milos. Comparada aos 3 quilômetros quadrados de Delos, é uma das maiores das Cíclades.
Atracamos em Adamas, o principal porto da ilha, fundado no século XIX por refugiados de Creta. Milos possui diversos tesouros naturais, mas o que realmente tornou a ilha famosa é uma simples estátua de Vênus, a famosa Vênus de Milo, exposta no Museu do Louvre. Quando se pensa que a deusa ainda tinha 2 braços quando foi desenterrada por um fazendeiro em 1820, percebe-se que a fama realmente depende dos menores detalhes. Não muito longe do porto está a placa, a capital da ilha. Ela conseguiu manter o charme das cidades cicládicas, com suas ruas estreitas e sombreadas e suas casas brancas e caiadas. Como a maioria das ilhas Cíclades, Milos tem origem vulcânica. As atividades subterrâneas da natureza esculpiram algumas paisagens incríveis. Elas também deixaram o solo rico em uma variedade de minerais. Durante o Neolítico, os habitantes perceberam que poderiam explorar essa riqueza mineral. Eles notaram, em especial, esses pedaços pretos que saíam da superfície da rocha. Isto. Na antiguidade, a extinção da raça humana é onde ficavam as minas de obsidiana na antiguidade. Aqui, onde estamos, e também na vila de Filocopi, eles organizavam a fabricação de armas, ferramentas e até utensílios domésticos. Ferramenta ou ferramentas para o lar de hoje. Principal característica da obsidiana, que era usada para fazer ferramentas e armas, é que ela não é muito dura e pode ser lascada. É fácil de causar bolhas. Ela pode ser moldada para fazer utensílios comparáveis aos pratos e pregos de metal de hoje. Não temos como saber quanto de obsidiana foi produzido em Milos. O que é certo é que escavações arqueológicas espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo desenterraram milhões de artefatos de obsidiana. Eles até encontraram grandes quantidades deles tão longe quanto Gibraltar. Em todos os lugares das Cíclades onde o subsolo indica a mesma riqueza mineral, há empresas de mineração tentando se estabelecer. Eles começaram a abrir minas e trabalhar em pedreiras em Santorini e Mykonos, mas o crescimento do turismo nessas 2 ilhas acabou com seus projetos. Milos não teve a mesma sorte. Caolim, chumbo, manganês, pozolana, gesso. Sem parar, os caminhões carregam e levam os minérios arrancados das entranhas da terra. A empresa de mineração tem sido o principal empregador da ilha por muitos anos. As oportunidades de emprego nos campos tradicionais da agricultura, pecuária e pesca são muito limitadas. O que resta é o turismo. Conheça Yanis. Depois de viver mais de 20 anos na França, ele decidiu voltar para sua ilha de Milos com a família para abrir uma escola de mergulho. No começo foi difícil.
A ilha não é bem conectada por avião ou barco, então o turismo não é um negócio próspero por aqui. Ainda assim como a atividade vulcânica dotou a ilha de riquezas minerais, ela também esculpiu paisagens de tirar o fôlego. Esta ilha tem cerca de 200. A ilha não mudou muito desde que voltei para cá há 7 anos. Não há muito turismo, basicamente porque essa nunca foi a principal atividade econômica aqui na ilha. Existem as minas, então as pessoas se viravam bem. As pessoas que estavam em posição de ganhar dinheiro com as minas, as pessoas que trabalhavam nesse ramo, bem, talvez elas tenham desencorajado o turismo de se firmar em Milos. A ilha é muito jovem. É verdade. É realmente muito agradável e muito bonita. E há muitos gregos. 80% dos turistas de Milos são gregos. Temos um perfil bem interessante da indústria do turismo. Esta ilha tem solo variado, cavernas, grutas e fontes termais. Nas catacumbas. Existem lugares em Milos onde a água está sempre entre 32 e 35 graus. Sempre a 32 a 35 graus Celsius. Mais panorama se volta ao mar. Estamos indo para Folegandros, ilha fora do roteiro turístico tradicional. Na minha opinião, é melhor ir para essas ilhas menos conhecidas porque não há muitos turistas lá e elas são mais naturais. As pessoas e o lugar, eles mantêm a essência. E eu acredito que elas não foram estragadas pelo turismo, enquanto as ilhas mais conhecidas, como Mykonos e Santorini, já foram um pouco prejudicadas. Não há aviões, só balsa a cada 2 dias. Folegandros, com 650 habitantes, é das ilhas menos acessíveis e mais autênticas. Shor, a cidade principal, fica no alto de um penhasco e o porto. A vila cresceu naturalmente ao redor do castro, a fortaleza que domina Folegandros.
Sua construção começou no século XII, quando havia piratas. A fortaleza foi erguida num penhasco, inacessível e resistente a ataques piratas. Com o tempo, a vila passou por algumas modificações e acabou se tornando o que você vê aqui hoje. Mas, basicamente, ela não mudou. A fortaleza ainda é habitada, como sempre foi. É um lugar vivo. Também estamos longe de Pereu, nem sequer estamos perto da ilha. Estamos a cerca de 140 quilômetros de distância. Estamos longe de Pereu, cerca de 200 quilômetros, e a balsa que faz o trajeto entre Atenas e Ciros, a capital das Cíclades, para aqui apenas 3 vezes por semana. Ponto é, a capital do nosso país. Isso é um problema real, mas a gente lida com isso. De certa forma, já nos acostumamos, mesmo sendo difícil. Claro, gostaríamos de ver o turismo se desenvolver aqui em Folegandros, mas não queremos que nossa ilha se torne como Mykonos. Queremos manter nossa identidade. Essas casinhas construídas no estilo cicládico em breve vão aumentar a capacidade turística da ilha. Desenvolver o turismo mantendo as atividades tradicionais como a agricultura e a criação de animais. Esse é o desafio enfrentado pelos representantes eleitos de Folegandros. Será que eles vão conseguir resistir ao canto da sereia dos incorporadores imobiliários de todos os tipos? O tempo dirá. Mas enquanto o serviço de barco for tão infrequente, eles não têm com o que se preocupar. Isso mostra que você era um mestre. Sim. Então o que temos aqui? Laboratório ali. Tem um buraco negro. Isso é. Nossa última parada nesta viagem ao centro do mar Egeu, Santorini. Uma chegada espetacular. Estamos navegando para dentro da caldeira, a cratera de um antigo vulcão que agora está inundada pelo mar. Os penhascos que nos cercam são vestígios da antiga cratera. A coroa branca que percorre todo o topo dos penhascos são as casas das vilas de Oia e Fira, a capital da ilha. Houve certos períodos em que as erupções foram particularmente violentas. A mais famosa começou em 1500 a.C., porque coincidiu com o desaparecimento da civilização cicládica.
Houve uma erupção em 1925 e um terremoto em 1956. Portanto, o século XX não é exceção à regra. No início dos anos 1970, Santorini, apostando na beleza do local, fez um grande esforço para promover o turismo. O sucesso tem sido tão espetacular quanto a paisagem. Todo verão, quase 1 milhão de visitantes se aglomeram à beira da cratera para admirar o panorama. Até o final do século XIX, muito pouco se sabia sobre as civilizações do Mar Egeu. Tudo isso começou a mudar com as escavações dos arqueólogos Evans em Knossos, na ilha de Creta, e Seliema em Troia e Micenas. Em Santorini, equipes de arqueólogos franceses e depois alemães desenterraram o sítio de Akrotiri, que data de 1550 a.C. Se Megatonikismotopia Borina Simia. Se você passear pelo sítio escavado de Akrotiri, vai descobrir uma cidade bem organizada, uma cidade que segue um plano específico. É como se tivesse sido projetada e construída por um urbanista. Em Akrotiri, eles descobriram móveis dentro das casas, ferramentas de pedra, mas também cerâmica e utensílios de cozinha, como jarros que eram usados para armazenar alimentos. Lítio. Ou seja, o equipamento da cozinha. Em outras palavras, também encontraram pratos e copos. Além disso, eles descobriram, e isso é algo único no Mar Egeu, cestos de madeira. A madeira é um material orgânico, então ela se decompõe. Mas graças à cinza vulcânica que enterrou o sítio, esses materiais orgânicos foram preservados. Mas ainda mais surpreendente do que todos os objetos do cotidiano expostos no Museu de Thera foi a descoberta desses afrescos policromados que adornavam algumas das paredes das casas. Como se fosse mágica, os habitantes de Akrotiri despertam de vários milhares de anos de sono e ganham vida bem diante dos nossos olhos. Peces, mais Dinum feroz. Parapores, peces. Esses afrescos são uma mina de ouro de informações. Eles são nosso único meio de aprender como as pessoas viviam naquela época. Eles são um retrato da vida cotidiana e estão repletos de informações. Certos afrescos retratam animais, plantas. Outros nos mostram a arquitetura. Há até um friso mostrando uma cidade que pode ser Akrotiri. Temos uma representação humana. Neste afresco, você também pode ver figuras humanas, homens, mulheres e crianças, com seus trajes e joias. Simplicidade nas formas, cores vivas e alegres. Os afrescos de Akrotiri são bastante modernos. Outra época, mas a mesma simplicidade, o mesmo modo de vida tranquilo.
Aqui, no pequeno porto de Oiá, alguns barcos de pesca balançam ao sabor das ondas. Costumava haver uma atividade marítima intensa aqui em Oiá, assim como em todos os portos da ilha. Mas o advento dos navios a vapor no final do século XIX pôs fim a tudo isso, e a atividade caiu para quase nada. Sempre houve muita atividade marítima em praticamente toda Santorini, mas ela era mais concentrada em Oiá. O porto era muito movimentado, com muitos barcos. Eles navegavam por todo o Mediterrâneo e iam até mesmo tão longe quanto o Mar Negro. Os marinheiros de Santorini eram conhecidos por sua habilidade. Em Oiá, os capitães não eram apenas marinheiros, eles eram os donos de seus barcos e eram ricos. É por isso que chamam as casas muito elegantes com vista para a cidade de casas dos capitães. Os que não eram ricos, como os marinheiros de convés, moravam ao pé do penhasco de frente para a caldeira. Os romanos, que normalmente não tinham a mesma capacidade de riqueza, viviam em outras regiões do império, como... Este era, portanto, o único lugar onde eles realmente podiam morar. Os campos no interior eram reservados para a agricultura. Por causa desse armistício, que por si só, os capitães eram realmente muito ricos. Grandes lucros. Eles ganhavam muito dinheiro graças à receita do comércio e da navegação. Eles também amavam. O amor dentro da alma deles pelo seu lugar é evidente a partir da ilha. E assim, certas famílias, como a família Nomikou, doaram dinheiro para a melhoria da cidade de Oiá. Alguém na família legal. É por isso que a ilha tem tantas igrejas. Em Oiá, há 70. A maioria delas foi erguida após naufrágios como um sinal de agradecimento dos marinheiros que conseguiram voltar para casa sãos e salvos. Eles costumavam construir igrejas pela ilha, em Tiraci, a capital de Santorini, há 24. Isso mostra quantos habitantes amavam e respeitavam sua ilha. De muitas maneiras, a história de Santorini é exemplar. No 3º milênio antes de Cristo, esta ilha, a mais ao sul das Cíclades, abrigava a civilização mais antiga de todo o arquipélago, a civilização dos ídolos. A partir dessa época, devido ao isolamento no centro do Mar Egeu, os habitantes de Santorini tornaram-se excelentes navegadores. Eles mantinham relações comerciais ativas com todas as outras ilhas gregas do Mar Egeu, mas também com Creta e o Egito. Eles chegaram a encontrar vestígios deles na foz do Danúbio, nas margens do Mar Negro e em Portugal. Essas descobertas confirmam que, milhares de anos antes da nossa era, as Cíclades já eram um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. A habilidade na navegação e a qualidade dos barcos salvaram Santorini de terremotos e erupções vulcânicas que abalaram a ilha no século XVI antes da nossa era.
A explosão da planta foi. A erupção do vulcão marcou o fim da cidade de Akrotiri. A cidade foi completamente coberta por cinzas. As casas da cidade e da região ao redor foram totalmente destruídas. A vida parou. Pequena. Os habitantes da ilha fugiram, mas não sabemos para onde foram. Essa é a teoria aceita, pois quando escavaram o sítio de Akrotiri, não encontraram nenhum vestígio humano. Essa teoria também é reforçada pelo fato de sabermos que a cidade possuía uma frota muito poderosa. Então, é muito provável que os habitantes tenham embarcado em todos os barcos e seguido para o mar aberto, mas que nunca chegaram ao destino devido à violência da erupção e ao tsunami que ela provocou. Dizem que uma onda de 30 metros de altura os engoliu, o que pôs fim à civilização de Akrotiri. Cada ilha tem sua lenda, cuja origem se perde nas brumas do tempo e da mitologia. A lenda de Santorini é fascinante. Foi Platão, o filósofo grego, quem primeiro fez alusão a Santorini ao falar de um continente submerso, a lendária Atlântida. Cientistas e arqueólogos já provaram há muito tempo que os habitantes de Santorini não foram engolidos junto com sua cidade durante a terrível erupção de 1500 a.C. Mas o mito da Atlântida continua vivo, e Santorini, assim como todo o arquipélago das Cíclades, abençoado pelos deuses, segue perpetuando a lenda. E ainda desperta a imaginação dos viajantes.